Saudações, viajante pelas eras. Hoje seguimos rumo ao coração do mundo antigo, uma terra onde Roma acreditava ser invencível e onde um único homem provaria o contrário. Seu nome ecoaria por séculos como sinônimo de estratégia, coragem e genialidade militar. Aníbal Barca. Ele derrotaria Roma na batalha que ficaria conhecida como Batalha de Canas. E para entender a grandeza dessa derrota, precisamos voltar ao início. Roma, no século III a.C., era uma potência em ascensão. Expansiva, disciplinada e orgulhosa, acreditava que nada poderia detê-la. Mas a costa do norte da África abrigava uma rival à altura, Cartago. Rica, poderosa e herdeira de antigos navegadores fenícios, Cartago controlava rotas comerciais vitais e possuía uma das marinhas mais temidas do Mediterrâneo. A rivalidade entre Roma e Cartago crescia como uma chama prestes a consumir tudo. As guerras púnicas logo se tornariam inevitáveis. Na primeira delas, Roma venceu, mas a paz nunca se estabeleceu de verdade. Do outro lado do mar, em Cartago, um jovem crescia nutrindo um ódio profundo contra Roma. Seu pai, Amílcar Barca, o herói cartaginês, fez com que ele jurasse, ainda criança, que jamais deixaria Roma descansar em paz. Esse juramento moldou seu destino. Aníbal não seria apenas um general, seria uma força da natureza. Corajoso, inteligente, ousado, um comandante capaz de planejar o impossível e executá-lo com precisão quase sobrenatural. Quando assumiu o exército cartaginês na Península Ibérica, sua primeira grande ação foi atacar Sagunto, cidade aliada de Roma. Isso provocou a guerra que ele tanto desejava, mas seu plano ia muito além de um simples confronto regional. Enquanto Roma esperava um ataque pelo mar, Aníbal concebeu uma estratégia que chocaria o mundo: atravessar os Alpes e invadir a Itália pelo norte. Ninguém em sã consciência tentaria isso. Ninguém, exceto ele. 40.000 soldados, 8.000 cavaleiros e 37 elefantes de guerra iniciaram a jornada. O frio cortava a pele. A neve escondia abismos mortais. Tribos hostis atacavam sem piedade. A fome os acompanhava como uma sombra. A travessia parecia um suicídio, mas Aníbal transformou o impossível em realidade. Quando desceu das montanhas, exausto, ferido, mas vivo, a Itália estremeceu. Roma jamais imaginou que ele sobreviveria àquele inferno. Com sua chegada, começou um capítulo sombrio para a República Romana. Em Trébia, Aníbal destruiu um exército romano inteiro, usando o frio e a fome como armas. Em Trasimeno, ele realizou a maior emboscada da história. Roma não estava acostumada a perder. Seu orgulho foi ferido, seu povo assustado, seus líderes divididos entre prudência e vingança. Mas Roma nunca aceitava a derrota. Reuniram então o maior exército de sua história. Cerca de 80.000 romanos marcharam para enfrentar Aníbal na planície de Canas, no verão abrasador de 216 a.C. Nunca um exército tão grande havia pisado naquele solo. Roma acreditava que venceria pelo peso dos números, mas Aníbal preparou algo jamais visto. Ele posicionou seu exército de maneira que parecia frágil no centro e forte nas laterais. Parecia uma isca. A planície era ampla, seca e poeirenta. O vento levantava nuvens densas, dificultando a visão. Os romanos avançaram confiantes, acreditando que esmagariam o centro cartaginês com pura força. E foi então que a genialidade de Aníbal brilhou. Quando o centro cartaginês começou a recuar, Roma achou que estava vencendo, mas aquele recuo era calculado, preciso, quase coreografado. Quanto mais Roma avançava, mais se comprimiam suas próprias fileiras. Os soldados não conseguiam movimentar escudos e espadas. Ficavam presos na própria massa humana que empurrava de trás. Nesse momento, Aníbal deu o sinal. As alas cartaginesas, compostas por africanos experientes e guerreiros ferozes,
fecharam-se sobre os flancos romanos como duas paredes de ferro. A cavalaria númida, vitoriosa nas laterais, retornou rapidamente e atacou a retaguarda romana. Em poucos instantes, o maior exército de Roma estava completamente cercado em um anel mortal. O calor sufocava, a poeira queimava os olhos, homens gritavam sem espaço para mover os braços, as lanças cartaginesas avançavam lentamente, empurrando, comprimindo, esmagando. Os romanos se tornaram prisioneiros de si mesmos. A batalha durou horas, mas para muitos parecia uma eternidade. Quando o sol se pôs, o campo de Canas era um cenário indescritível. 50.000 romanos jaziam mortos, 10.000 foram capturados. Roma nunca havia sofrido algo assim. Quando a notícia chegou à cidade, o desespero tomou conta. Houve choro, preces, silêncio. Alguns acreditaram que aquele era o fim da República. Mas Roma não se rende. Sempre se ergue das cinzas. Sob liderança de novos generais, Roma mudou sua estratégia. Entre eles, um grande rival surgiu, Cipião. Ele evitou batalhas diretas e lentamente desgastou Aníbal. Cipião não era um general comum. Enquanto Roma temia Aníbal, ele o estudava. Observou cada batalha, cada manobra, cada engano. Entendeu que jamais venceria Aníbal pela força, apenas pela inteligência, usando contra ele o que o mestre cartaginês fizera por décadas. Em vez de buscar apenas a espada, Cipião buscou alianças. Convenceu Massinissa, o rei númida, a abandonar Cartago. E assim, transformou a temida cavalaria númida, antes a arma mais rápida de Aníbal, em um aliado romano. Uma mudança que alterou o destino da guerra. Cipião fez o inesperado. Levou a guerra para o coração cartaginês. Atacou a África e obrigou Aníbal a abandonar a Itália, retornando às pressas para defender sua pátria. Pela primeira vez em anos, não era Aníbal quem escolhia o campo de batalha. O local escolhido, Zama, era amplo, plano e aberto, perfeito para a cavalaria. Cipião escolheu o terreno de propósito. Sabia que ali os númidas teriam vantagem. E sabia também que os elefantes de Aníbal, tão úteis em outros campos, se tornariam vulneráveis naquele espaço. Aníbal avançou com 80 elefantes de guerra. Mas Cipião reorganizou suas legiões em colunas separadas, criando largos corredores. Quando os elefantes avançaram, encontraram apenas silêncio e espaço vazio. Muitos se perderam, outros fugiram contra seu próprio exército. Cipião ordenou que trombetas, tambores e golpes de metal ecoassem pelos corredores. O estrondo desorientou os elefantes. Em vez de colidir com as legiões, eles romperam sua própria linha de frente, espalhando caos entre os mercenários cartagineses. O exército de Aníbal estava organizado em 3 linhas: mercenários, cartagineses e os veteranos da Itália. Cipião avançou com cautela, desgastando a primeira linha, recuando diante da segunda e preservando suas reservas para os veteranos, o núcleo mais temido. A chave da vitória não foi força, mas ritmo. Cipião não permitiu que Aníbal conduzisse a batalha como fizera em Trasimeno e Canas. Ele interrompia avanços, recuava, reorganizava, obrigando Aníbal a reagir. Pela primeira vez, Cartago jogava no ritmo de Roma. Quando as linhas se chocaram e a luta ficou intensa, a cavalaria númida, agora aliada de Roma, derrotou a cavalaria cartaginesa e desapareceu no horizonte. Minutos depois, retornou pela retaguarda, esmagando o exército de Aníbal pelo flanco e por trás. Em Zama, o destino se inverteu. Anos antes, Aníbal cercara Roma em Canas com a manobra perfeita. Agora, Cipião executava o mesmo movimento. Roma finalmente usava contra ele a arma que quase destruíra a República. Quando o cerco reverso se fechou, os veteranos de Aníbal lutaram até o fim. Eram soldados endurecidos por 20 anos de campanha, mas estavam encurralados. Aníbal viu ali não apenas a derrota de um exército, mas o encerramento de sua própria história militar.
Zama não foi uma vitória romana, foi a vitória de Cipião. Ele venceu Aníbal não por força, mas por estratégia. Estudou, aprendeu, adaptou, transformou o campo de batalha em uma aula. O mestre foi superado por seu único aluno capaz de compreendê-lo. Ainda assim, Canas se tornou eterna. Uma aula de estratégia, coragem e domínio absoluto do campo de batalha. Generais de todas as eras estudaram sua manobra de dupla envolvente. Aníbal provou que a mente de um homem pode mudar o rumo de impérios inteiros. Sua sombra pairou sobre Roma por décadas. Seu nome ecoa até hoje como um dos maiores comandantes da história. Obrigado por viajar pelas eras comigo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários, você sabia dessa gigantesca derrota de Roma na planície de Canas? E até a próxima viagem pelas eras.